Bom, melhorou? Aí. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Acredito que essa será a última sessão antes do recesso. E eu fico muito feliz que esse requerimento tenha sido aprovado. Ao longo desses 2 últimos meses, desde o início dessa comissão de investigação, nós temos recebido, eu tenho certeza que a maioria dos parlamentares que compõem essa comissão, tem recebido inúmeras denúncias, relatos e testemunhos de pessoas que conseguiram se libertar da posição de refém, de escravos desse grupo terrorista. Eu mesmo, na minha cidade, Goiânia, a apenas 200 quilômetros daqui, recebi dezenas de famílias. Famílias que vieram até mim, algumas com medo de terem seus nomes expostos, e algumas com coragem, porque entendem que se elas não se posicionarem agora, mais e mais famílias poderão cair na mesma situação subhumana, de extorsão, de se tornar refém, de ser perseguida e ameaçada. Dentre esses relatos que eu escutei ao longo desses últimos 2 meses, presidente, teve um que realmente me chamou muito a atenção e por isso eu fiz questão de apresentar esse requerimento para que esse casal, essa família pudesse vir aqui. Eu nunca vou me esquecer quando eu estava no meu escritório político em Goiânia e uma mulher, uma senhora de idade, chega mancando para conversar comigo, presidente. Quando ela me conta que ela hoje não consegue se movimentar corretamente, que ela não tem o movimento das pernas porque ela foi, e eu digo isso enfaticamente, presidente, ela foi espancada por esses grupos, por esse pessoal do MST, enquanto ela estava dentro do seu barraco, no assentamento. Peço silêncio. Peço silêncio para falar o deputado, por favor. Ela foi espancada, presidente, enquanto ela estava dentro do seu barraco. Enquanto ela estava com a filha dela dentro do seu barraco, do seu domicílio, como alguns aqui já disseram, esse mesmo domicílio foi derrubado em cima dela e da filha dela de 1 ano e meio. Sabe por quê, presidente? Que ela foi espancada e que o marido dela foi ameaçado de morte, eles tiveram que fugir? Porque em um determinado momento, o marido dela, inclusive, era o coordenador financeiro do assentamento, presidente. Eles testemunharam esse grupo do MST cometendo um crime terrível, que eu tenho certeza que eles vão relatar aqui nessa comissão assim que for possível. E com peso na consciência, por não querer fazer parte de um grupo criminoso como esse, eles tomaram uma decisão muito ousada. Eles foram até a delegacia e denunciaram. Quando seus colegas desse grupo descobriram que eles haviam feito isso, a partir desse momento a vida deles se tornou um inferno. Ela foi espancada, o marido ameaçado, tendo que fugir. E não só isso, presidente, em um determinado momento eles sequestraram a filha dela de 1 ano e meio, pedindo que, para devolver a filha, ela ficasse em silêncio. Essa é apenas uma história que eu decidi trazer aqui para essa comissão, porque foram dezenas de histórias que eu escutei, presidente. Mas quando você vê a cicatriz na mão da filha dela, quando o barraco caiu e quase decepou um dos dedos da sua mão, aquilo é de partir o coração, presidente, porque nessa mesma hora eu imaginei se fosse com a minha filha. Se fosse com a minha filha, que inclusive é a razão de eu estar aqui hoje, eu não sei o que eu faria. Eu vi muito sofrimento nos olhos daquele casal. E eu perguntei para eles se eles estariam dispostos a vir aqui na comissão e contar esse relato na frente de outros parlamentares que, infelizmente, presidente, defendem esse grupo criminoso. Que, infelizmente, não tem nem mesmo a decência para ouvir esse relato nesse momento. Eles hesitaram um pouco, presidente. Não vou mentir para o senhor. Eles hesitaram porque eles sabem que esse grupo pode muito bem assassiná-los, torturá-los. Eles já viveram isso, eles sabem do que eles são capazes. Mas eles decidiram vir aqui. Eles decidiram vir aqui e eu lembro do que esse senhor me disse. Eu vou porque podem ter outras famílias na mesma situação que a minha. Outras crianças de 1 ano e meio podem também sofrer o que a minha filha sofreu. E é por isso que hoje eu estou disposto a ir lá. Eu não sei se eu fiquei feliz, presidente. Eu não vou mentir para o senhor, às vezes eu tenho medo. Eu tenho medo que a partir do momento que eles sentarem aqui e contarem esse relato, se algo poderá acontecer com a vida deles. Eu jamais conseguiria superar isso. Mas eles estão dispostos, assim como nós também estamos dispostos, porque isso tem que acabar, presidente. Esse grupo criminoso que se disfarça de movimento social, que tortura, que invade, que rouba, que coloca essas pessoas humildes como reféns, isso tem que acabar. O povo do campo tem que poder viver em tranquilidade, para poder produzir, inclusive os alimentos que todos aqui comeram hoje de manhã, vieram dessas pessoas. Então, eu fico muito feliz que esse requerimento tenha sido aprovado. Assim como eu fico muito feliz, presidente, que a partir do momento que essa CPI foi instaurada, o que é uma comprovação que é um grupo criminoso, esse grupo diminuiu drasticamente as invasões e os crimes que eles cometem. Sabe por quê? Por causa das diligências, presidente. A partir do momento que nós instauramos a possibilidade de haver diligências, eles entenderam que agora, se houver uma invasão, nós estaremos lá para investigar, para buscar os responsáveis, para mostrar para o Brasil que é um grupo criminoso, sim. Tão organizado, presidente, que inclusive eles já conseguiram colocar até parlamentares na Câmara dos Deputados Federais. O senhor sabia, presidente?
Esse casal que virá aqui hoje tem muita coisa a contar. Muita coisa. Muitos candidatos, muitos parlamentares que conseguiram ascensão na vida política porque usaram da humildade, usaram da simplicidade dessas pessoas para chegarem até aqui. Mas agora isso tudo vai ser desvendado. Esse véu será retirado e o Brasil vai descobrir de uma vez por todas que esse pessoal é um bando de criminosos, terroristas, e isso vai acabar. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Gayer. Nós pretendemos convidar este casal nas primeiras 2 semanas de agosto. Já conversei com o relator, deputado Ricardo Salles, e ele também entende importante chamar esse casal para depor.